Matéria de eclesiologia. O que é esta matéria propriamente dita? É aquela que faz você ficar mais apaixonado ainda pela igreja. Por quê? Uma coisa é você conhecer a igreja do lado de fora, a propaganda que é feita, a igreja florida. Outra coisa é você conhecer a igreja em funcionamento, como que ela funciona, como que ela se organiza, como que ela se mostra. E essa é a propriedade da eclesiologia, é mostrar para você que você está dentro de uma instituição religiosa. Nós somos uma entidade religiosa e somos uma pessoa jurídica, ou seja, nós temos um CNPJ. Se temos um CNPJ, nós existimos diante da sociedade e diante do Estado. Nós respondemos para a sociedade. Agora, nós somos uma instituição religiosa ou uma entidade religiosa, temos um CNPJ e, consequentemente, nós temos um estatuto social também. Neste estatuto social é que consta a vida organizacional da igreja. Como é que nós nos organizamos como uma entidade jurídica? Bom, esse lado assim da eclesiologia ele é bastante seco, ele é bastante cru, ele não tem muito a ver com a igreja na praça, não tem muito a ver com a igreja no culto, não tem muito a ver com a igreja festa dos estados, não é esse o lado. Tem a ver com o quê? A igreja existindo historicamente. Sendo uma entidade jurídica, possuindo uma identidade jurídica, a gente pergunta, ela é uma entidade de cunho o quê? Financeiro? Educacional? Filantrópico? Ela se apresenta como uma entidade filantrópica. Ou seja, ela não tem fins lucrativos. Ela não está aqui para poder levantar dinheiro. Nós não estamos vendendo um produto, uma mercadoria. O que nós estamos fazendo? Nós estamos ajudando a humanidade. Isso é uma entidade filantrópica. Filantropia, que significa amor aos homens ou amizade aos homens. Isso aí é o caráter jurídico. Por isso que a igreja em si não paga imposto, enquanto igreja. Não paga imposto. Ela paga imposto das contas que ela tem, tal, do funcionamento, mas ela não presta contas ao governo como um comércio, por exemplo, ou uma escola. Ela não precisa fazer esse tipo de prestação de contas. Tudo que ela arrecada através de donativos, que são os dízimos, doações, ofertas, todas essas arrecadações, que passam, logicamente, por um controle financeiro, a tesouraria da igreja, só que não é prestado contas para o governo. E esse ponto é importante, por quê? Porque o pessoal está mirando para tudo quanto é lado, vocês sabem disso. Eles estão mirando para tudo quanto é lado. Chegará um momento que será mais ou menos igual o imposto de renda do não contribuinte, ou do isento. Você é isento, você não paga, mas você presta conta. Você tem que prestar conta. E tudo está se afunilando para isso aí. Já que a igreja ela é uma entidade jurídica que se apresenta diante do Estado, é uma entidade filantrópica, mas gira um dinheiro por dentro, quanto é que entra e quanto é que sai e quanto que vocês estão investindo? Está tudo se afunilando para isso daí, tudo. Bom, estudando eclesiologia, você vai encontrar esse lado crítico da igreja, ou esse lado histórico da igreja. Você vai entender como que ela funciona dentro dos seus mecanismos. Aí acontece um desencantamento. Desencantamento porque ela não é tão florida assim. Desencantamento porque ela não é tão perfeita assim. Não é tão apaixonante assim. Mas ao mesmo tempo que acontece o desencantamento, você fica mais crente. Fica mais crente estudando eclesiologia. Porque agora você sabe que está dentro de uma instituição que ela é humana. 100% humana, totalmente humana, absolutamente humana. Isso aí é extraordinário. Você se desencanta com esse lado assim romântico, que a gente costuma dizer, mas você se apropria da igreja e você sabe o seguinte: eu defendo esta igreja, porque eu a conheço, é a minha igreja, é a minha instituição, é a instituição por meio da qual eu sirvo a Deus. Eu sirvo a Deus no Evangelho através das Assembleias de Deus, que é o nosso caso aqui. Significa que quando você estuda a eclesiologia, uma coisa que você tem que estar bem preparado é para que hajam vários desmascaramentos, tá?
esse desmascaramento não significa que você está colocando, expondo a igreja. Você está olhando o preto no branco, o que é e o que não é. Existe só uma eclesiologia? Não, existe uma dezena de eclesiologias. Nós, da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, temos uma eclesiologia. Do Ministério do Madureira, que é a Assembleia de Deus também, outra eclesiologia. Outra batista, outra presbiteriana, outra do Brasil para Cristo, outra da Deus e Amor, outra da Igreja Católica, outra da Anglicana. As eclesiologias, elas servem como o quê? Elas servem como uma espécie de mapa da mina, para eu saber mais ou menos como é que eu vou me reportar para a sociedade. Qual é a grande confusão que acontece na cabeça de muita gente que estuda teologia por conta própria? E não é que eu estou recriminando e estou dizendo não estude por conta própria. Só que você tem que ter uma espécie de metodologia bem segura. Qual que é o problema de você estudar teologia por conta própria? Você vai entrar em contato com tudo quanto é eclesiologia. E depois você vai tentar montar um Frankenstein. Ou seja, pega um ponto de uma, um ponto da outra, um ponto da outra, um ponto da outra, tenta encaixar na igreja que você está. Ou então você começa a criticar a sua igreja. Todas são boas, menos a sua. Todas salvam, menos a sua. Você gostaria que a sua igreja fosse igual a todas, menos igual a que ela é. Esse é um problema para quem estuda teologia por conta própria. Agora, estudando a eclesiologia denominacional, no nosso caso, a Assembleia de Deus, significa que a gente vai amarrar as suas consciências e dizer o seguinte: esta é a única certa e verdadeira? Também isso não vai acontecer, porque aí já não é um curso teológico, aí é uma escola dominical melhorada, que não é a intenção. A intenção é dizer que nós temos uma eclesiologia que está em mutação, entendeu? Está em mutação, ela não é uma coisa rígida, pronta e acabada, não dá para ser assim. Ela está em mutação, só que não é aquela mudança da água para o vinho, é uma mudança progressiva, lenta, processual, demorada e que é quase imperceptível. A eclesiologia da Assembleia de Deus, ela já passou por diversas mudanças, diversas mesmo. Quando aconteceu a primeira convenção geral das Assembleias de Deus, quem presidenciou a primeira convenção foi o senhor Gunnar Wingre. John Neuberg estava presente, junto com os pastores. Montaram uma pauta. E a pauta, lá nos anos 30, que o Gunnar Wingre colocou lá era o seguinte: Ministério Feminino na Igreja. Isso lá nos anos 30. Gunnar Wingre já queria que as mulheres ocupassem um lugar no púlpito, no ministério da igreja. Só que o pessoal não deixou passar. Ele já estava tentando propor uma participação. Lembrando que a formação de Gunnar Wingre e Daniel Berg é uma formação batista, congregacional. Mas a primeira convenção da Assembleia de Deus já não aceitou. De lá para cá sempre acontecem as convenções. E as mudanças que vão acontecer na igreja, você tem dois tipos de mudança, tá? Uma que é uma mudança orgânica e uma que é uma mudança organizacional. O que é uma mudança orgânica? É essa que nós vamos provocando no dia a dia, no convívio com a igreja. Nós provocamos uma mudança orgânica importante. Qual que é? Mulheres de um lado, homens do outro. Isso aí, anos 80, a igreja era assim. Anos 90, movimento gospel, muita gente se convertendo, e número de homens diminuindo, número de mulheres aumentando na igreja. E organicamente o que foi acontecendo? Os irmãos foram se sentando junto com as irmãs, com as mães, esposas, namoradas, e vice-versa. Foi se mesclando. Não teve uma convenção geral das Assembleias de Deus para decidir, a partir de agora vai ter, está liberado sentar. Isso é uma mudança orgânica. Chegou em determinado momento que o pessoal da convenção só teve que fazer o quê? Regulamentar. Não teve mais o que fazer. Os irmãos já estavam sentados ao lado das irmãs. Agora você não está mais dividido, irmãos e irmãs. Ainda assim, tem algumas organizações que é grupo de irmãs, grupo de jovens e tal, mas é mesclado também no caso dos jovens e da igreja em si. São dois tipos de mudança. Uma que é orgânica, é feita por nós, vai acontecendo, os costumes vão mudando, e outra que é organizacional. Essa organizacional, ela é feita através da convenção geral. São convocados
os convencionados, é montada uma pauta, é feita uma votação e pronto, está decidido. Como a questão da televisão mesmo. A questão da televisão teve uma mudança orgânica? Teve. Os crentes tinham televisão dentro de casa, mas os pastores nas congregações, eles pregavam contra a televisão. Pregavam. Todo culto de doutrina era contra a televisão, cabelo comprido, cabelo curto, calça comprida, todo culto era isso. Chamado culto de doutrina. Bom, chegou um determinado momento que a Assembleia de Deus falou o seguinte: mas nós vamos colocar um programa na televisão, como vai ficar? Então, se a gente colocar um programa na televisão, tem uns irmãos que estão sendo desobedientes aos seus pastores e estão sendo disciplinados por causa disso aí, porque o ministério não tinha liberado ainda, liberado entre aspas, mas se transformou numa pauta de uma reunião. Com pauta na reunião, não se prega a favor, é mais ou menos isso. Não se libera, não chega na igreja e libera, entendeu? Pode assistir televisão, só que ninguém mais vai ser disciplinado porque está assistindo televisão, não vai ser mais. E assim foi com a calça das mulheres, mesma coisa. Não se ensina, não se libera, não fala que todo mundo pode usar, mas quando o assunto vem para a escola dominical, se fala, a trabalho? Qual é o ambiente? Qual é a circunstância? Qual é a situação? Não é admitido no culto, não é admitido no departamento, mas como foi que a convenção decidiu? Ela decidiu mais ou menos o seguinte: não vamos disciplinar, não tem como excluir, excomungar, disciplinar, impedir de tomar ceia, impedir de entrar na igreja. E isso é um perigo, porque se você toma conhecimento da igreja organizacional, quer dizer, o documento, o que está no documento, na ata, o que está no estatuto, aí você vai ganhando algumas asas, e você, com as suas asas, tem que saber como usar. Por quê? Vocês conhecem o mito de Ícaro? Quem conhece o mito de Ícaro? Conhece, irmã Ângela? Mito de Ícaro, pastor Neemias, os demais? O irmão Alex? Então, para os que não conhecem, Ícaro, ele era filho de Dédalo, e Dédalo estava preso numa ilha. E o que acontece? O Dédalo falou o seguinte: olha, vamos escapar dessa ilha, filho, vamos. E como o Dédalo ele era um engenheiro, ele pegou e ele fez 2 pares de asas de cera, um para ele e um para o filho dele, que era o Ícaro. E pronto. Aí ele só deu uma recomendação para o Ícaro: não voe perto do sol. Só isso, não falou mais nada. Mas adolescente, você sabe como que é. Se você falou não, ele entendeu errado, ele entendeu sim. E não deu outra, os dois pegaram a asa de cera e foram escapando da ilha. Só que o Ícaro, tão entusiasmado, pegou e se aproximou do sol. O sol foi e derreteu as asas de Ícaro e ele caiu no mar Egeu. E a região ficou sendo batizada como Icária. Você é um assembleano. Você é um assembleano e você está participando das mudanças orgânicas da Igreja Assembleia de Deus. Mudanças lentas, lerdas, dificultosas, com aquele negócio todo. Mudanças orgânicas. Você já senta do lado do seu esposo, quando você vai trabalhar você usa uma calça comprida, você não tem problema nenhum com a televisão, mas aí você pega os documentos da convenção, estatuto, participa de uma aula de teologia, e o que você descobre? Você descobre que o não pode faz tempo que pode. Faz tempo que pode. É só você ir na sede, que pode. Não pode, mas quando você vai lá perto de quem está na convenção, pode. Aí você volta para a sua igreja, congregação, e ouve o seu dirigente falando: não pode, se eu ver, eu disciplino. Se eu ver, vai de banco. Se eu ver, deixa de gancho. Essa linguagem já mudou faz tempo. Porque nós somos uma igreja, Assembleia de Deus, que a gente valoriza muito a questão da devoção, do culto, tá? Do culto. Mas quando você vai lá para a igreja eclesiologia, administração, ali é pau e pedra. Ali é advogado, é cientista, é psicólogo, é empresário, é dinheiro, é tudo. Você chega naquele mundo lá que você fala: é a mesma igreja? Aí você fala: é a mesma igreja. Não pode ser, a minha igreja é mais santa do que a outra. Porque a gente tem aquela impressão que a congregação ela não é igual à sede, aqui é mais santo. Na congregação a gente está mais recatado, a gente ainda segura os costumes, a gente ainda não liberou igual lá está liberado na sede. E isso é falta de conhecimento.
A dificuldade que nós tivemos aqui com mudança de setor, qual que é? É justamente adaptar a nossa mentalidade de congregação a setor. Essa é a dificuldade. Acostumado congregação, virou setor, pastor congregacional virou pastor setorial, você de cooperador já veio para a diaconia, da diaconia para o presbitério, do presbitério para o evangelista, do evangelista você convive com o pastor presidente dia e noite, o tempo inteiro, com uma outra linguagem. E agora, como você vai fazer? Você ainda quer manter aquela paixão de congregação. Minha igreja é pequena, poucos bancos, e a música é boa, mas agora já é assim, ó. A igreja vem. Mudou o repertório. Mudou. E quem está preparado para esse tipo de mudança? É uma coisa brusca, é uma coisa assim, estilo, casou, vai para tua casa, agora você paga as contas. É uma coisa, é um casamento. A eclesiologia ela vai ajudar você, teoricamente, a ter uma compreensão de que a igreja é muito mais do que a sua congregação, muito mais, bem mais. Inclusive eu estou lançando um livro chamado Teologia Pastoral, tá bem? Igreja, Denominação e Ministério, que eu falo sobre esse assunto aí. E alguma coisa tem a ver com a gente e outras coisas têm a ver com outro mundo. Alguém que vai ler esse livro vai falar o seguinte: não é da Assembleia de Deus esse irmão, não é, porque a matéria, a eclesiologia, ela é muito mais ampla. Agora, o que a gente não pode é fazer aquilo que eu falei, pegar as eclesiologias de fora e injetar aqui. Não vai conseguir, porque aqui tem um paredão. As mudanças que são organizacionais, elas têm que passar pela convenção. Enquanto não passar pela convenção, aí não mudou nada. Passou pela convenção, mudou. Um pouco sobre a Assembleia de Deus. Ela foi fundada em que época? Final do século XIX, início do século XX. O que estava acontecendo no Brasil naquela época? Os militares estavam tomando conta do governo. Pegaram Dom Pedro e colocaram ele para fora. Até aquele momento o Brasil ele era um império. E agora quem é que está tomando conta do governo? Os militares. Nada mais comum de que a primeira leva de pastores da Igreja Assembleia de Deus era militar. Um monte de pastor, tudo militar. Sargento, coronel, capitão, general. E aquele que não era, foi um soldado. E aquele que não era nem soldado, tinha disciplina militar. Isso aí era uma gestão ditatorial, porque o Brasil era uma ditadura. Portanto, o pastor ele era ditador mesmo, ele é a figura antropocêntrica do pastor, que ele é a autoridade máxima na igreja. Ponto. Isso aí foi perdurando. A Assembleia de Deus passou os anos 20, os anos 30, 40, ditadura, Getúlio Vargas, exército na rua. E qual que foi a organização da Assembleia de Deus? Rigidez extrema, disciplina mesmo, do menininho que não pode chorar no culto, até o irmão que não podia entrar na igreja, mas ele tinha que andar de chapéu, por alguma razão ele tinha que andar de chapéu, mas aí ele chegava na porta da igreja, tinha lá a chapelaria, que ele deixava o chapéu dele lá. Bom, e naquele tempo, se usa barba ou se não usa barba, como que vai ficar essa situação? Qual que é a disciplina de quartel? Sempre foi. Mas aí você tem os bigodudos. E aí você vai para a foto dos pastores da Assembleia de Deus, tudo de bigode. Imitando quem? Daniel Berg? Imitando Floriano Peixoto. Sem brincadeira. Porque os militares usavam o bigodão, porque os coronéis usavam bigode. Os coronéis que mandavam no Brasil usavam bigode, e os pastores usavam bigode porque era símbolo de autoridade. Barba não pode, porque no exército não pode barba. Aí pronto. Esse tempo prevalece até hoje. É uma disciplina militarizada? É uma disciplina militarizada. Agora você tem que levar em consideração qual que é a geração de pastores presidentes que nós temos. É esses que tiveram a formação
com os irmãos militares. Os militares, eles não morreram todos, eles deixaram aí o pessoal que veio depois. Mas é só você entrar lá com curiosidade e ver a foto dos pastores dos anos 20, anos 30, anos 40, anos 50, e depois o que você vai observando? Que a Assembleia de Deus vai passar por uma outra mudança. Por quê? Vão morrer aqueles pastores presidentes, fundadores. O Gunnar Wingre voltou para a Europa. E por que o Gunnar Wingre voltou para a Europa? Ele deixou só o Daniel Berg aqui. Ele voltou para a Europa por causa que ele não suportou a cultura brasileira. Era um missionário, foi dedicado, levantou a Assembleia de Deus, mas ele tentava passar umas coisas pela convenção que os pastores não deixavam. Os pastores presidentes não deixavam. Ele organizou bem, mas tinha uns avanços progressistas que ele queria colocar na igreja que os pastores não deixaram. Chegou um momento que o Gunnar Wingre, ele pegou a esposa dele e Europa, escritor, sabe, compositor de hinos. Então uma outra ideia. E o Daniel Berg ficou por aqui. Só que o Daniel Berg ficou por aqui e ele não tinha a mesma cultura que o senhor Gunnar Wingre. Não tinha. Não é que ele era bronco, é por causa que ele era um missionário nato mesmo, ganhador de almas. E teve um ponto que as igrejas da Assembleia de Deus começaram a fechar a porta para ele. Não dava o púlpito para ele. Recebia tal, mas não dava o púlpito para ele. Não divulgava, as rádios evangélicas não o convidavam para pregar. E fundador da igreja. Alguma coisa já está acontecendo. A Assembleia de Deus, ela ganha um status lá nos Estados Unidos. É um tempo que o pessoal está viajando bem. E ela vai passar por uma mudança, uma gigantesca mudança. E qual que é a nova mudança que ela vai ter agora? É a questão da organização ministerial. Aonde vai ser a sede do ministério? Belém do Pará? Rio de Janeiro? E São Paulo? Como que ficava São Paulo? São Paulo ainda era terra virgem para a Assembleia de Deus, porque ela começou lá no norte, Belém. Aí ela chegou no Rio de Janeiro. E por que no Rio de Janeiro? Capital do Brasil. Olha a visão dos irmãos. Capital do Brasil. Por isso que você tem lá a CONAMAD, né? A Convenção do Rio de Janeiro, que não era CONAMAD, era CGADB, tá? Já era. Por que a gente tem a CPAD, que é lá no Rio de Janeiro? Porque é para lá que eles foram. É a capital do Brasil. E chegou o momento que eles falaram o seguinte: e agora? Vamos evangelizar São Paulo e Belenzinho. Começou a fazer a evangelização de São Paulo. Aí o senhor Paulo Lima Macalão, né, estava no Rio de Janeiro, falou: mas nós temos que começar um trabalho em São Paulo também. E o pessoal lá do Belém do Pará falou: não, a gente já tem um trabalho lá no Belenzinho. Já tem. Aí o senhor Macalão falou: não, mas São Paulo é tão grande, para que é uma igreja só? Então vou colocar outra igreja. E ficou a disputa de foice, irmão. É um pessoal assim que é crente até o tutano, entendeu? Até o muque era convertido, o muque. Os irmãos, que só misericórdia. E aí quando você vai para a história por debaixo dos panos, né, você percebe nas entrelinhas da troca de farpas. Porque o Macalão pegou e invadiu São Paulo, estabeleceu uma igreja no Brás, do lado da igreja do Belém, e inimizade perpétua. Negócio é esse? Severino Pedro, essa turma toda aí. Não. Aí começou o racha. Madureira, Belém. Madureira, Belém. Madureira, Belém. Que é uma convenção só, tá? CGADB. Era uma igreja só. Mas o pessoal que está vivo morre. E aí diz que morreu o Macalão. Quando chegou no céu, encontra os falecidos. Aí ele chegou para Cristo e falou: ou ele desce, ou eu. Quer dizer, essa história aí a gente não pode contar púlpito afora. Mas, entendeu? É divisão, Assembleia de Deus toda. Aí o pessoal falando: Madureira, Belém, dividiu. Aí surgiu um pessoal e falou: vamos fazer a nossa também, Ipiranga. Pronto. 3 igrejas Assembleia de Deus: Ministério de Ipiranga, Ministério do Madureira, Ministério do Belém e
daqui a pouco os irmãos falaram o seguinte: ó, já que eles não se entendem, vamos abrir a nossa também. Assembleia de Deus para tudo quanto é canto do Brasil. E ficticiamente, tá, irmãos? Isso aí é uma lenda, é uma ilusão, é um mito de que a Assembleia de Deus é a maior igreja evangélica do Brasil. Por quê? Porque não tem unidade, irmãos. Não é a Assembleia de Deus. Tem a placa Assembleia de Deus, mas é a Assembleia de Deus Ministério da Reforma, Assembleia de Deus Ministério da Esperança, Assembleia de Deus sem ministério nenhum. Isso é a Assembleia de Deus. Então você que é um estudante de teologia não pode se iludir de jeito nenhum. O maior movimento evangélico do Brasil, a maior igreja evangélica do Brasil é a Assembleia de Deus. Não é. Não é. Se você levar em consideração que a Assembleia de Deus ela é organizada pela CGADB ou pela CONAMAD, que são as duas convenções que você tem, e os ministérios independentes, vão para onde? Os ministérios independentes, se eles se filiam à CGADB, a gente tem uma bem aqui perto de nós. Está escrito assim, ó, Assembleia de Deus, Cidade de Tiradentes, CGADB, mas nós não vamos lá e eles não vêm aqui. E no dia que os pastores de lá vêm aqui, a gente deixa ele lá embaixo. É por isso que eu gosto de estudar eclesiologia. Você ganha estômago, entendeu? Você ganha estômago, você ganha maturidade, você fica tranquilo. Você é da Assembleia de Deus porque você quer ser. Você quer ser. Eu quero ser, eu escolhi ser. Pronto. Não sei qual a dificuldade disso.